Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso tutorial de Geant4. E neste quinto vídeo eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos de como começar a desenvolver a chamada geometria do seu detector. O Geant considera como geometria não só o que nós consideramos normalmente como geometria. Quando eu falo geometria, o que você pensa? Você pensa espero que você pense em retas, triângulos, ou nesse caso tridimensional, em sólidos geométricos. Quando o Geant fala em geometria, ele se refere a isso, mas ele também se refere aos materiais que compõem estes elementos geométricos. Então, geometria, de forma geral, para o Geant, é o conjunto entre sólidos geométricos e os materiais que os compõem. Hoje, nós vamos falar só da construção dos elementos geométricos, nós não vamos falar dos materiais, isso vai ficar para um vídeo à parte. Existem 3 formas básicas de você construir a geometria do seu detector. São elas: os sólidos básicos, como o nome diz, que na verdade tem um outro nome, eu chamo de sólidos básicos, a gente vai ver daqui a pouco que tem um outro nome dentro do Geant, que são caixas, que é um paralelepípedo, cilindros, esferas, cones e outras figuras até mais complexas, não tão básicas, mas esse nome básico tem a ver com sólidos convexos, que eu posso definir a partir de um pequeno conjunto de parâmetros. Daí que vem o nome básico. Não necessariamente é um sólido simples. Depois nós temos os sólidos booleanos. Sólidos booleanos são aqueles formados por 3 operações fundamentais entre os sólidos básicos. Nós devemos pensar no sólido como um conjunto de pontos, igual a geometria define para nós. Então, por exemplo, um cilindro ou uma esfera é o conjunto de pontos contido dentro de um certo sólido convexo. Aqui, uma operação booleana está se referindo a você tomar a união de 2 conjuntos, a interseção entre eles ou a subtração de um conjunto pelo outro. Basicamente, o que eu estou fazendo é pegar na união a união de todos os pontos de 2 conjuntos, ou a interseção entre eles, ou o primeiro menos o segundo. E a terceira forma é através dos sólidos tesselados, que vem desse nome mesmo, de tesselagem. É como se você tivesse uma malha de vértices e a cada 3 vértices você vai fazer um triângulo. E assim você pode ter basicamente qualquer forma que você quiser. Você não é limitado pelos sólidos básicos. Por fim, vale dizer que você pode definir a geometria em 2 momentos dentro do seu Geant. Você tem a opção de definir a geometria em 2 momentos. No chamado tempo de compilação, que é o que nós fazemos normalmente. Eu estou programando e eu chamo uma classe que representa um desses sólidos. Ou no tempo de execução, em inglês compile time e runtime. No tempo de execução, o que eu estou fazendo é carregar a geometria a partir de um arquivo externo. E aí, neste caso, você pode escrever o seu próprio arquivo ou pode usar a linguagem GDML, que a gente vai ver num vídeo mais avançado para frente. Então, falando agora em definir minha geometria durante o tempo de compilação, ou seja, quando eu estou escrevendo o programa, nós estamos falando de usar classes. A unidade básica geométrica do Geant é uma classe abstrata chamada g4VSolid. Lembra, esse V é de virtual. Quer dizer que essa classe não pode ser instanciada num objeto. Ela precisa ser dada por alguém. Para fazer os sólidos geométricos, existe então a classe básica, que é a g4CSGSolid, que, como eu disse, ela herda desta classe abstrata. Todas as classes que representam sólidos geométricos herdam dessa. E essa daqui é uma especialização, uma implementação daquela classe para os sólidos básicos, que são 24. Nós temos exatamente 24 sólidos CSG, né? Constructive Solid Geometry, que são esses aqui embaixo.
E você pode encontrar todos e como usá-los nesse endereço, que é um pouco grande, mostrando aqui no vídeo, mas que eu deixo um link para ele na descrição desse vídeo no YouTube. Como nós vimos anteriormente, lá no nosso exemplo 1, quando nós fizemos a primeira versão do nosso tutorial, nós usamos esta classe, d4box, que estava aqui atrás, é a primeira delas. d4box, para criar o volume do mundo. Eu sempre preciso começar pelo volume do mundo. Dentro dela, nós definimos um nome e definimos 3 valores, que se você puxar pela memória, eram 10.000, 10.000, 10.000. A unidade básica é milímetros. E eu já vou mostrar para vocês aonde as unidades são definidas e como. 10.000 são 10 metros. Porém, o nosso mundo não era um cubo de 10 metros por 10 metros por 10 metros. Ele era um cubo de 20 por 20 por 20. Por quê? Porque o Jean foi definido pensando em experimentos como no LHC, experimentos de colisão central. Então, muitos desses sólidos básicos são pensados como sendo simétricos em todas as direções. Em cada uma dessas dimensões, elas estão relacionadas com metade do tamanho real do meu sólido. Nesse caso está escrito aqui, ó, metade do tamanho de cada um em cada direção. Para saber direitinho o que cada uma dessas representa, por favor, peço que vocês olhem para o link que eu coloquei aqui, onde tem o manual de todos os sólidos básicos. Por fim, nós vamos também falar hoje dos sólidos booleanos, que são feitos, como eu disse antes, da união, interseção ou subtração de sólidos. Para fazer um sólido booleano, você precisa de 2 sólidos, precisa escolher uma das 3 operações e, opcionalmente, você pode definir uma transformação, seja ela uma translação, um deslocamento ou uma rotação do segundo sólido com relação ao primeiro. Então, quando eu vou operar 2 sólidos, um sólido 1 e um sólido 2, o sistema de referência de coordenadas é o sistema do sólido 1. Então, x, y, z e o centro do meu sistema, eles são definidos com relação ao centro do primeiro sólido. E eu passo para o diante quando eu vou fazer a transformação, ou melhor, quando eu vou fazer a operação booleana, eu passo uma transformação que eu digo assim, ó, pegue o segundo sólido, rotacione ou mova com relação ao primeiro. Também é possível fazer um sólido que nós chamamos de multiunião. Isso aqui é uma coisa nova. Isso aqui foi a partir do Jante 10.4. Lembra que a gente está no Jean 4 é o nome da biblioteca, mas na verdade porque é a 4ª geração, mas nós estamos trabalhando com subversões da versão 10. A partir da 10.4 existe essa possibilidade de fazer sólido multiunião. Porque aqui em cima era só de 2 em 2. Então se eu queria unir 5 sólidos, ou fazer um buraco usando subtração, eu precisava fazer de 2 em 2. Aqui não. Isso aqui permite que eu já pegue os 5, diga a transformação de cada um e faça a união de todos de uma única vez. E no tutorial de hoje, nós não vamos falar sobre sólidos tesselados. Como sempre, vamos fazer isso juntos na prática. Eu estou aqui com uma cópia do nosso tutorial 4 para uma nova pasta, exatamente onde paramos no tutorial anterior. E agora que nós dividimos o nosso detetor em vários arquivos, eu posso vir direto e abrir aqui o My Detector. Eu só preciso desses 2. Eu tenho o arquivo de cabeçalho e eu tenho o meu arquivo que é a unidade de tradução, o arquivo CPP. É aqui que nós vamos mexer hoje, no arquivo CPP. O cabeçalho não muda nada. Qual é a ideia? Vamos aprimorar o nosso detector. Para fazer isso, além do volume do mundo, que nesse momento é feito de argônio líquido,
nós vamos mudar o material do volume do mundo e acrescentar um detetor de verdade lá dentro. Uma caixa, mas não uma caixa como essa. Eu vou mostrar para vocês como fazer uma caixa oca. Nosso detetor vai ter paredes e dentro dessa parede nós vamos ter um material diferente para a propagação da nossa partícula. Pode até ser o argônio líquido mesmo, que eu vou deixar declarado aqui em cima. Então eu vou apagar isso daqui, porque agora nosso mundo não vai ser cheio de argônio, e eu vou criar outros materiais. Na verdade eu não vou criar, eu vou chamar da nossa tabela outros materiais prontos. Além de argônio líquido, vamos criar ar. E é só vir aqui e colocar air. E se você quer saber esses materiais, então eles vêm da tabela do NIST, National Institute for Standard Technology. Acho que é isso que a sigla significa. E o Giant tem essa tabela dentro de um singleton, como eu expliquei para vocês, né? Nós temos uma classe que tem um único objeto na memória e eu peço para ele... Eu peço como consulta esse material e já vem com todas as propriedades definidas. Para que você saiba quais materiais você tem disponível, a gente pode dar uma olhada lá no manual do Giant. Então, aqui no manual do Giant, se você digitar NIST e pedir para fazer uma busca, você vai encontrar essa seção, Material Database. Ou você pode colocar direto Material Database aqui. E nós temos, primeiro, os materiais simples, que são elementos químicos. Você repare que aqui a gente tem o nome que eu uso, aquela string que eu coloco lá na tabela. Você tem a densidade em gramas por centímetro cúbico. Isso daqui tudo a temperatura ambiente. E a energia de ionização, que é importante para o processo mais básico de transporte de uma partícula para o material, que é para saber quantos elétrons por centímetro, por metro, você produz através de ionização. Então, essas duas informações são dadas aqui. O terceiro parâmetro é a string que define o material. Então você tem todos os elementos da tabela periódica e depois você tem os compostos declarados no NIST. E você tem tecido humano, acetona, acetileno, aqui você tem materiais cintiladores, tem muita coisa definida aqui. A única coisa que tem que tomar cuidado é que aqui estão definidas as propriedades químicas do material e também a densidade, e só. Mais do que isso, como por exemplo cintilação, aí não cabe mais a geometria. Quando nós falamos de fenômenos físicos, como cintilação, como Cherenkov, essas coisas elas devem ser declaradas lá na lista de física. Então, a menos que a lista de física que nós estamos usando neste momento, que é aquela shielding, é uma lista pronta, a menos que nela tenha declarado que nós estamos usando cintilação, não adianta nada eu pegar um material cintilador aqui. Eu não vou ver cintilação. Então isso é importante, isso vai ficar para um outro vídeo, outro dia. Como o Giant é usado na indústria médica, nós temos sangue, temos ossos, então tem vários materiais aqui. Mais para baixo, se nenhum desses aqui se fizer, são os gerais, nós temos também materiais para a física de altas energias, daqui que eu tirei o argônio líquido. E nós temos, olha, para a indústria aeroespacial, então materiais usados na simulação da Estação Espacial Internacional. Bioquímica, olha, temos materiais para estudos de radiação, efeitos de radiação em DNA e RNA. E eu acho que é só nesse banco de dados aqui. O que nós precisamos? Nós precisamos, deixa eu dar um buscar. Nós precisamos de ar, está aqui definido, ar.
Repare que nessa lista aqui, depois do G forte, todas as letras são maiúsculas, mas se eu for lá na tabela de física de altas energias e procurar pelo argônio líquido, você vai reparar que ele meio que mistura, porque é o símbolo da... Em geral é tudo maiúsculo, mas meio intergaláctico, ó, galactic, escrito com letra minúscula. Então você tem que olhar aqui. Não dá para assumir, você pode ficar um pouco perdido com os nomes. A gente tem água, mas no fundo, essa tabela é uma consulta obrigatória para o desenvolvimento da sua simulação. A gente vai se referir a ela algumas vezes ainda hoje. Então, voltando para cá, nós temos argônio, temos ar, e eu quero escolher um material para formar as paredes da nossa caixa. Eu acho que nós podemos fazer a nossa caixa de aço inox, porque já está aqui embaixo. Ó. Então, vamos vir aqui. Coral S Steel, Stainless Steel. Agora é só copiar de cima. List Manager, Instance, Find or Build, not Element, Material. E aí a string com o nome que eu copiei lá da tabela. Então temos 3 materiais para trabalhar hoje. Outra coisa é que nós temos que falar um pouco sobre as unidades. O Geant trabalha assumindo algumas unidades como sendo básicas. Então, quando eu não falo para ele, por exemplo, unidades de distância são todas em milímetros, como aqui. Ele assume já que são milímetros. Mas e se eu quisesse deixar claro que são milímetros? Como que eu faço isso? Voltando aqui para a documentação do Geant, se você escrever System of Units, você vai chegar nessa página. E aqui nós podemos ver os sistemas de unidades que, na verdade, ele importa de uma outra biblioteca. Uma biblioteca chamada CLREP. Essa biblioteca contém várias definições, tanto de unidades como de vetores, de sistemas vetoriais, matriciais, para a física de altas energias. Ela vem junto com o Geant, você não precisa fazer download. Então, quando você compilou o Geant, você já estava usando ela. E aqui nós temos as unidades fundamentais, que são as unidades internas do Geant. Dentro da programação do Geant, toda a distância é assumida aqui em milímetro, todo o tempo em nanosegundo, toda a energia em megaelectronvolt, e assim por diante, como está nessa tabela. Essa biblioteca chamada System of Units.h, ela cria para nós constantes, que eu posso usar como unidades, mas mais do que isso. Eu posso usar como, elas são usadas na verdade, como conversores de unidade. E eu uso ele em 2 momentos. Eu uso na entrada, então quando eu quero entrar com um dado, olha o exemplo. Eu vou definir aqui um tamanho, como nós vamos fazer daqui a pouco. Ele definiu 15 km. Então é 15 vezes esse símbolo km, que agora você não pode mais usar nenhum desses símbolos como variável sua, porque uma vez que você invoca essa biblioteca, elas passam a fazer parte do seu ambiente global, ou melhor, do ambiente daquela unidade de tradução, né, daquele ponto CPP que você está usando. Então, cuidado com isso. Inclusive porque metro está definido aqui, o que quer dizer que você não pode mais criar uma variável que chame só m, porque ele já criou uma e ocupou com a definição de metro. E o que é essa definição de metro? Quando eu faço, por exemplo, 15 km, 15 vezes km, ele está transformando 15 km em milímetros. Ele transforma para aquelas unidades internas. Então, internamente, essas são as unidades. Pensando nisso, nessa conversão, dá para entender que se eu quero tirar um dado do meu programa, escrever no terminal ou mandar para um arquivo de saída, eu tenho que dividir pela unidade. Porque se a unidade que está escrito aqui não é uma unidade mesmo, ela é uma conversão de unidades. Então, ao multiplicar por esse símbolo, keV, o que ele fez foi transformar o número que estava aqui na frente de kV para megaelectronvolt, que é a unidade interna. Então, quando eu quero tirar um número do Geant para fora,
Eu preciso dividir porque esse símbolo keV ele vai fazer agora o contrário. Ele vai transformar de megaelectronvolts, que é o formato interno, para kiloelectronvolts. Vai fazer a transformação ao contrário. Então, tenha isso em mente. Multiplicar para entrar dado, dividir para sair o dado. Vamos fazer isso, então. Vamos pegar o nosso sistema de unidades. Vou pegar aqui o nome da biblioteca e vamos voltar para o nosso código. Podemos declarar em qualquer lugar aqui em cima. Include System of Units. E aí, vou começar mudando os 10.000 aqui. Primeiro, é muito. Lembra que isso daqui, sendo uma caixa, na verdade ele é 20 por 20 por 20. Vamos fazer 1 metro por 1 metro por 1 metro. Que tal? Então, 1 metro. Olha só. Ele grifou para mim de vermelho, o que significa que ele não está encontrando essa definição. Vou mostrar para vocês. Vamos clicar na biblioteca e apertar F12 para ele chamar o arquivo para mim. Aqui nós temos o arquivo cabeçalho, que tem todas as definições. Esse arquivo ele não tem um par. Ele não tem o arquivo CPP correspondente, porque eles são só declarações. Eu declaro todas essas constantes que servem como conversão. Então, repare que milímetro é simplesmente o número 1, porque é o formato interno. Toda vez que você encontrar uma definição que tem só o número 1, esse é o formato interno dele. E ele te permite representar de várias formas. Ou por extenso, o nome completo, milímetro, metro, centímetro, ou com símbolos abreviados, como aqui embaixo. Todos esses são válidos. E aí, está aqui o metro. Por que quando eu chamei o metro lá fora, então, ele não reconheceu se eu incluir a biblioteca? O segredo está aqui, porque tudo isso está dentro dessa chave, dentro de um espaço de nomes, namespace, que é o nome da biblioteca, CLHAP. Na verdade, eu só consigo chamar coisas quando eu cito esse espaço de nomes. E isso aqui é feito de propósito, para evitar aquilo que eu te falei. Se eu quisesse vir aqui e criar uma variável chamada m, ele não vai reclamar. Ele vai reclamar, agora ele multiplicou por m, ele parou de grifar, mas esse aqui não é aquele m. Então, o que está acontecendo? Para evitar que eu perca variáveis, o certo é você, antes do m, citar o espaço de nomes, CLHAP, 2 pontos, 2 vezes. E aí vai aparecer as unidades que eu declarei com a System of Units. Aí sim, se eu colocar m de metro, aparece lá para mim. Eu posso usar assim. É um pouco grande digitar todas as 1000 unidades dessa forma, porém, isso me permite criar ainda uma variável do tipo int m. Ele sabe que não é a mesma coisa. Ele sabe que esse m não é esse m. Tanto é que eu coloco o mouse aqui, aparece escrito o que está escrito lá na biblioteca. Qual que é a definição de 1 metro? É 1000 milímetros. Enquanto que se eu coloco o mouse aqui, ele fala, você acabou de criar isso aqui, é uma variável inteira. Não é a mesma. Por causa deste nome aqui na frente. Agora, se você falar assim, não, eu entendo isso e não quero ficar escrevendo isso aqui na frente toda hora. Então, a solução é vir aqui em cima e dizer para ele, using namespace CLHAP. Aí eu estou dizendo, a partir de agora, tudo que está aqui dentro, todo esse colchetes, essas chaves aqui, na verdade, é como se eu tivesse apagado esse espaço de nomes e tudo isso aqui passa a fazer parte do meu escopo global, do meu espaço de nomes global. Então agora, este metro, olha lá, acho que até ele... Ah lá, pronto. Mesmo sem escrever o CLHAP na frente, ele sabe do que se trata. E aí eu posso fazer a mesma coisa nos outros. Então, vezes 1 metro e vezes 1 metro. Outra coisa. O correto em C++, quando você está trabalhando com números flutuantes, é você digitar um ponto e pelo menos um zero. Isso diz para ele, ó, isso aqui é número de ponto flutuante. Em específico, são números de dupla precisão, double.
quando eu coloco o mouse aqui, repare que ele diz que o tipo desses caras aqui são de for double. De for porque ele reconstrói os tipos dentro dele. Mas é double, variáveis de dupla precisão. Então, digitar 1.0 diz para o C++ que este número é uma variável de dupla precisão. Agora, está errado deixar do jeito que estava? Está errado deixar assim? Não. Ele vai converter o número 1 inteiro para o número de dupla precisão. Então, não está errado. Porém, também não é o certo. É algo a se pensar. É sempre bom quando você realmente quer trabalhar com um número de dupla precisão, que você escreva isso. Seja assim dupla precisão, ou no caso de ser precisão simples, você tem que escrever um F depois do número. Eu sei, fica meio estranho, mas é assim que o C++ funciona. Dessa forma, você está dizendo para ele, você está diferenciando. Às vezes, quando uma operação matemática fica um pouco grande, pode ser que você diga 4 dividido por 3 dessa forma, e o resultado dessa divisão vai ser quanto? 1. Porque 4 dividido por 3 dá 1 e sobra 1. Tem 1 de resto, ele faz a divisão como número inteiro. Se eu escrever assim, ele entende. Basta um deles estar com ponto zero para ele entender que eu quero que faça a divisão com ponto flutuante. Então, eu recomendo que sempre que possível você escreva o ponto zero, porque isso deixa claro o que você está fazendo. Bom, está aqui o nosso volume de mundo. Eu vou separar ele dos outros. Vou trocar o material. Ele vai ser ar. Também vou melhorar esse nome. Vou juntar aqui. E uma outra coisa. O tamanho do nosso mundo é 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então aqui, na verdade, tem que ser meio, né? Porque cada uma dessas dimensões é metade. E aí, eu posiciono o meu mundo aqui embaixo. Então, lembra, aqui eu faço um placement. Está aqui o nome do nosso volume lógico do mundo. Também vou melhorar esse nome, vou escrever Physical World aqui. E não vou mexer em mais nada, só vou colocar um comentário. World Volume. Agora nós vamos finalmente fazer o nosso detector. Nosso detector vai ser uma caixa com uma certa simetria, ele vai ter um lado mais comprido do que o outro. Oca, essa caixa vai ser de aço, como nós declaramos aqui em cima, aço inox, cheia de argônio líquido. Como fazemos isso? Vamos começar pela caixa. É o mesmo esquema que eu fiz aqui em cima, porém, eu vou criar algumas variáveis auxiliares para mim. Vou criar aqui, ó, double length, comprimento. Vamos fazer a nossa caixa com meio metro, 50 centímetros de comprimento. E agora, de seção transversal, width, eu vou definir 10 centímetros. Esse é o comprimento e a largura da nossa caixa. Agora vamos criar a nossa caixa. Detector box. O nome é você que escolhe. New D4 box. Detector box. E aqui, ao invés de escrever os números como aqui em cima, eu vou escrever o que está aqui. Lembrando que o primeiro eixo é x, y, z. Então, vou colocar o comprimento da nossa caixa, o comprimento maior na direção x. Ele vem aqui. Porém, lembre-se que você tem que dividir por 2, porque cada um desses aqui é metade do comprimento. Ele é dobrado internamente depois. Então, para ter este comprimento aqui, eu tenho que pôr sobre 2. E aí ele vai ter seção quadrada. Reforçando também
que uma vez que eu defini este número de cima como sendo de ponto flutuante, tipo double, eu posso dividir por um número inteiro, ele já sabe que o resultado tem que ser de ponto flutuante. Temos aqui a nossa caixa. Agora, essa caixa, ela neste momento, aliás, não nesse momento, mas quando eu colocar ela no mundo, nós temos que colocar ela com material. E quando eu fizer isso, ela vai ser um bloco. Ela vai ser um bloco de aço inox. Ela não vai ser oca. Eu preciso fazer com que ela fique oca. Mais do que isso, eu preciso dar uma espessura para ela. Então, vou criar uma variável chamada skin, que vai ser a espessura. E, por exemplo, vamos dizer que ela vai ter 3 milímetros de espessura. Ok, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a subtração de dois sólidos. Esse é o sólido externo, então essas dimensões vão ser as dimensões externas, se assim eu quiser, ou elas podem ser também as dimensões internas. Talvez eu queira que isso daqui seja o volume interno do meu detector, desde que eu tenha em mente a minha escolha depois e tome cuidado na hora de propagar para as outras peças do meu detector. Tudo bem, pode ser a dimensão interna ou externa. E o que eu vou fazer é uma subtração. Então vamos ver como fazer essa subtração. Voltamos aqui no manual do Geant. Se você buscar aqui do lado por Solids, você vai encontrar essa página. Aqui nós temos todas as definições dos 24 sólidos básicos, explicando o que cada parâmetro faz. E lá embaixo, depois de todos, nós temos os sólidos booleanos. Então, como fazer a operação? Ele tem aqui umas dicas, é importante dar uma lida, mas para agora, para nós, o que importa é isso aqui. Ó. Nós vamos fazer uma subtração. Quando eu faço uma subtração, eu só tenho que dar um novo nome e passar o primeiro e o segundo sólido que eu vou operar um em cima do outro. O que é isso de primeiro e segundo sólido? Se eu vou fazer uma subtração, eu vou subtrair uma caixa da outra, tornando a minha caixa uma caixa oca. Então, voltando aqui, eu preciso não de uma, mas de duas caixas. Uma para a parte de fora, exterior. Outra para a parte de dentro, interior. E a diferença entre elas é a espessura do material. Agora, nós só temos que tomar cuidado com o fato de que cada uma dessas dimensões é metade do comprimento. Cada uma dessas é medido do centro até uma das extremidades. Essa dimensão aqui, por exemplo, que é a dimensão x, é a distância entre o centro e a extremidade na direção x. Portanto, se eu quero fazer agora uma caixa que tenha, se eu considerar que o exterior tem essas dimensões, então o interior vai ser menor. Então, se eu quero uma caixa que seja 3 milímetros menor em x, eu não posso dividir por 2. Aqui é a distância entre o centro, por exemplo, e a extremidade esquerda da caixa. Quando eu subtraio 3 milímetros, eu subtraí de um lado só. Mas como ele multiplica tudo por 2, de novo, o tamanho final da minha caixa vai ser quanto? Vai ser length, que é o comprimento de 50 centímetros, menos 2 vezes a espessura, que eram 3, então menos 2 vezes 3, 6. Vai ser 50 menos 6, o que dá uma caixa que tem um interior de... Aqui está em milímetro, né? Então, é uma caixa de 49,4 centímetros, onde eu tirei 6, 3 de cada lado. Eu sei que é um pouco confuso, mas depois de fazer algumas vezes, a gente se acostuma com essa ideia de que alguns sólidos têm essa divisão por 2 e como tratá-las.
Ok, então esse é o interior ele é menor. E agora eu vou fazer uma subtração. Detector. Como que a gente pode colocar? Wall. Detector wall. Parede do detetor. New. E aí nós precisamos da subtração. Então tem que vir aqui em cima e declarar include de for subtraction solid. A gente pega esse nome, coloca aqui, e ele vai me sugerir o que passar para ele. A gente quer esse básico aqui, ó, um novo nome, o sólido A e o sólido B, e a subtração é feita do A para o B. Então, conserva-se o A, subtrai-se o B. Tenho outras opções, incluindo a opção que pede uma transformação 3D de um para o outro, ou que pede uma matriz de rotação e de translação, direto. Para mim, neste momento, nenhum desses importa. Ah, aqui é importante mudar o nome também, tá? Pode chamar isso aqui de detector E, ou detector box E. Esses nomes não vão aparecer mais depois, mas é importante que eles não se repitam. Detector box. Primeiro, o sólido A, que é o exterior, e desse aqui eu vou subtrair o interior. Então agora eu posso ignorar os outros dois. Os outros dois, as outras duas caixas, elas são usadas só para construir esta. E esta é a que eu vou atribuir um material. Log, eu costumo escrever de logical, para dizer que esse aqui é o volume lógico. Detector wall. Quer copiar daqui de cima? Podemos copiar daqui de cima. O que vai num volume lógico? Vai um sólido geométrico. Aqui vai um sólido geométrico. Vai um material, stainless steel, que nós criamos. E ele precisa de um nome. Eu vou chamar de log. Não precisa colocar aqui. Pode colocar se quiser detector wall. E aí, finalmente, eu vou colocar isso em algum lugar do meu mundo. Então, posso copiar daqui de cima também. Esse daqui é o phys, de physical detector wall. Do lado de cá, nós temos talvez uma matriz de rotação, como não temos uma matriz é zero. Isso aqui não é a matriz de rotação, né? Uma matriz de rotação que não roda nada é uma matriz de identidade, mas zero aqui representa nenhuma matriz de rotação. Depois o volume lógico, que constrói esse detetor físico, que é o que está aqui em cima. Nós precisamos aqui faltou um new. Pronto, por isso que ele reclamou. Nós precisamos de... Vou mudar o nome aqui. Nós precisamos de um nome. Então, phys detector wall. E eu vou me rendo. Eu vou voltar aqui e escrever log de logical no de cima, que era o volume lógico. O próximo parâmetro é o volume mãe. Quando nós colocamos aqui em cima a caixa para formar o volume de mundo, ele era o primeiro. Então, ele não tem mãe. Por isso que era zero. Agora, esse daqui mora dentro do volume do mundo. Então, eu tenho que dizer que o volume mãe é o volume do mundo. Vem aqui, pega o volume lógico, não físico, do volume do mundo, e coloca aqui para ser a mãe do nosso detetor, ou da parede do detetor. E o resto continua igual. Isso aqui não tem múltiplas cópias e, portanto, o número de cópias é zero. Ótimo! Só isso aqui deve ser o suficiente para a gente ter a nossa caixa com um volume interno.
Nesse exato momento isso já existe. E a gente pode ver. Vamos chamar um terminal. Compilar. Ele não encontrou a biblioteca System of Units. Por que ele não encontrou a biblioteca System of Units? Que está aqui. Vamos ver se a gente descobre. System. Ah, eu sei por quê. Apesar de ele estar vendo essa biblioteca aqui, na hora de compilar ele não encontra. E isso tem a ver com o nosso script de compilação, que tem esse "-i includes" aqui. Esses includes do geam_for são só os includes do geam_for. Mas essa biblioteca, quando eu aperto F12, ela está em outro lugar. Apesar que aqui está dentro do include geam_for units. Acho que é porque é uma subpasta, talvez. Enfim, como o nosso include vem até aqui, acho que a gente teria que digitar clrep units antes da nossa biblioteca. Vamos ver se isso ajuda. Clrep units system of units. Salvei. Vamos tentar de novo a compilação. Perfeito. Dessa vez foi. Está lá o nosso programa. Vamos fazer tutorial. Lembrando que agora dentro da macro, dentro da pasta macros, está o nosso exercício de muons. Então, nós vamos executar assim. E lá está o nosso detetor. Nosso volume de mundo é bem menor. E dentro dele, nós temos nossa caixa. E se você aproximar bem e reparar, ela é vazada. Eu tenho duas paredinhas. Olha lá. E é isso que a gente queria. A espessura dela é feita de aço. Mas a grande pergunta é, a espessura é de aço, mas e o interior? Do que é feito? O interior é feito do mesmo volume que o volume mãe. Apesar dessa caixa ser completamente fechada e não ter nenhum furo, o Giant ele imagina que todo espaço, todo vão livre no meio de um sólido é como se o material que está fora transbordasse para dentro e preenchesse esse material. Então, como fora é ar, dentro é ar também. Só é feito de aço entre as duas paredinhas da nossa caixa. E eu consigo ver isso pedindo para disparar uma partícula. Ver se eu consigo parar ele aqui e pedir uma partícula. Eu acho que o nosso muon está vindo muito de longe. Não está chegando aqui. A gente está disparando ele de 10 metros, né? Vamos ver se a gente muda isso. Vamos voltar lá no nosso... Vamos fechar a simulação. Voltar aqui no nosso detetor. E dessa vez eu vou lá no gerador primário. Ah, é verdade. A gente está definindo isso na macro. Então eu tenho que vir aqui na macro. Aqui não é menos 10 metros. A gente vai fazer menos meio metro. Nosso muon vai começar exatamente da parede do mundo. Que é o que tem que ser. Ele tem que começar dentro do mundo, senão a simulação não acontece. Não preciso compilar, porque eu só mudei aqui fora. E lá está o nosso muon. Vocês entenderam por que não rodou da outra vez? Não rodou porque estava a menos 10 metros. Então ele estava muito longe, fora do mundo. Tem que começar pelo menos da parede do mundo. Aqui está o nosso muon. Ele vem andando pelo ar. Ele causa interações no ar. Esses pontinhos amarelos são vértices de interação. E aí ele entra no metal, mas olha o que acontece quando ele chega no aço. O que aconteceu com o muon aqui? Eu não sei, eu teria que olhar. Teria que olhar no resultado aqui embaixo. Mas a carga elétrica foi desviada, que é o risco azul.
A gente pode ver o que aconteceu aqui, expandindo o terminal aqui embaixo de saída e procurando todo mundo que tem carga elétrica, carga elétrica não, o parent ID igual a 1, porque a nossa partícula principal é o muon. Como ela é a primária, ela não tem pai, não tem mãe, então o parent ID dela é 0. Olha o que foi acontecendo. Aqui vai aparecendo volume de mundo, são todas as interações que ele fez nesse caminho aqui em cima. E ele está falando ionização por muon. Esse é o nome do processo. O último aqui é o nome do processo. Em algum momento, ele chega no detector wall, parede do detetor. Quando ele chega na parede do detetor, ele fez também algumas ionizações e, por fim, o nosso muon decaiu. Ele decaiu dentro da parede. Talvez porque a parede drenou energia demais dele e a gente consegue ver isso aqui. Vamos ver se isso é verdade. Olhando o DE. Nós temos os dois últimos números. Eles são... Aliás, os três últimos números são, nessa ordem, a quantidade de energia no último passo, o tamanho do passo em milímetros e o tamanho desse track como um todo até aqui. Se você olhar a partir do momento que ele entra no Physical Detector Wall, que é dentro da parede de aço, aqui é o tamanho total, então 250 milímetros foi o que ele andou daqui até aqui, neste momento. Depois, o de cá é o tamanho do passo, então ele deu um passo de 25,9, é isso? Step length. 25,9 milímetros. E, neste passo, ele perdeu pouquinho energia. Interessante que isso aqui na verdade é 2,5 cm. Então olha como ele quase atravessa a parede inteira. Depois disso, ele vai diminuindo ainda mais o tamanho do passo, porque o Geante calcula as interações que estão acontecendo aqui. Em cada uma dessas ele vai perdendo cada vez mais energia, até que a energia cinética dele, que da esquerda para a direita é o quarto número, então 1, 2, 3, 4, a energia cinética fica muito pequena, tendendo a zero, e aí ele decai em repouso. Então essa é a história do nosso muon. O que acontece depois daqui? Ele cria um positron. Então uma daquele risco azul que continua, tem dois, né? Um deles é, na verdade, esse positron que nasce naquele mesmo ponto. Se você comparar os vértices aqui e aqui, o último desse com o primeiro desse, ele nasce ali. E ele se propaga até sair do mundo. Out of world. Então ele saiu do mundo. Por isso que ele veio desviando aqui. Então agora voltando para lá. Agora a gente sabe que esse outro risco azul daqui de baixo, ele é o positron até sair do mundo. Bem legal, né? Mas eu não quero que tenha ar dentro da caixa, eu quero que tenha argônio. Como que eu faço isso? Eu preciso criar um volume ali dentro e dar para ele o material argônio. Então é assim que a gente vai encerrar o nosso tutorial de hoje. Vamos voltar aqui no nosso detetor e eu vou preencher. Para preencher, quem que eu preciso? Eu preciso do interior do detetor, que eu já tenho. Lembra que eu fiz a subtração das duas caixas? Elas estão aqui. Então eu só preciso pegar esta aqui, que é a de dentro, e falar, me crie outro volume lógico com ela. Então, auto log detector volume. De novo, o nome é o que você quiser. A gente pode copiar daqui, quem é o volume lógico. Quem é o sólido que eu vou usar para fazer esse volume? É o interior do detetor. Quem é o material? Liquid argon, que eu criei aqui em cima. Está na primeira linha aqui ainda. E aí o nome. Então, log detector volume. Como vocês viram, quando ele escreve para nós onde a partícula está, ele escreve com o volume físico em mente, porque o volume físico é o que está realmente posicionado. Eu posso posicionar um volume lógico em diferentes lugares, desde que eu avise para ele que esse volume tem múltiplas cópias aqui na frente. A gente não fez isso ainda. Mas o ponto que eu quero chegar é que eu não preciso escrever physical
no volume físico, no nome. Quando eu vou posicionar um volume para ele se tornar físico, basta escrever world, basta escrever detector wall. Se você quiser dar um espaço, você pode. Basta escrever aqui detector volume. Eu só coloco log de logical para não ter que criar um nome completo diferente um do outro aqui. Enfim, agora eu tenho que posicionar, e na verdade esse aqui é o log, né? Agora eu tenho que posicioná-lo. Então, auto. Fiz detector volume. No mesmo lugar, centrado, sem rotação. A gente vai deixar isso para um outro tutorial. E o volume lógico é esse aqui. É a união do espaço interno com o argônio líquido. O nome vai ser detector volume. Detector volume. Então, quem é o volume mãe agora? Pode ser um pouco confuso, mas acompanha comigo. A ideia do volume mãe é um volume que contenha todos os seus volumes filhos. Não pode haver extrusão, ou seja, um volume filho não pode ter pontos do lado de fora do volume mãe. Neste momento, a nossa caixa de aço ela tem paredes tanto externas quanto internas, e o conjunto dos pontos que compõem a caixa de aço são os pontos entre as duas paredes. Faz sentido eu ir dentro do volume oco da caixa de aço e pôr um volume filho dela? Nenhum. Porque esse espaço interno não contém nenhum ponto. Ele é interno para nós, mas ele é considerado externo para a caixa de aço. Porque externo é tudo que está fora do conjunto de pontos. Só pertence ao conjunto de pontos agora o que está entre as paredes que nós chamamos de externa e interna. Mas para o geante não é isso que é externo e interno. Externo é tudo que está fora do volume, são pontos que não correspondem ao volume. Interno é tudo que está dentro dessas paredes, são pontos que correspondem ao volume. Para que um volume seja filho de outro, eles não podem interseccionar de forma alguma um com o outro, em primeiro lugar. Então, para ser filho, não pode estar metade dentro e metade fora. E, para coexistir como filhos de um mesmo volume mãe, eles não podem ter interseção. Porque se tiver interseção, quando uma partícula está dentro dessa interseção, o geante não sabe a quem ela pertence. Então, nesse caso aqui, o volume mãe deste volume de argônio líquido, que existe dentro da caixa de aço, mas não é um subconjunto dos pontos da caixa de aço. Ela é um subconjunto dos pontos do volume de mundo. Tanto é que, como eu expliquei antes, o geante preencheu com ar essa parte interna da caixa de aço, o que mostra que os pontos ali dentro são um subconjunto dos pontos do volume do mundo. Então, se eu for colocar um volume de argônio dentro de onde agora tem ar, o volume mãe é o volume do mundo, que já estava aqui, por sinal, porque nós copiamos. Enfim, se a gente vou limpar aqui a tela aqui embaixo, se compilar novamente e rodar, nossa compilação está ficando cada vez mais demorada, se vocês repararem. Nosso programa está ficando grande. Lá está a nossa interação. Agora, ligeiramente diferente, porque o que está acontecendo aqui dentro são interações com o argônio, não com o ar mais. Eu posso pedir um próximo evento e aí várias coisas acontecem. Vê que a grande maioria delas para na parede. Por quê? Porque o nosso muon com 10 MeV não está penetrando na parede, não tem energia suficiente para penetrar na parede. A gente pode mudar isso. Basta vir aqui na nossa macro,
e falar que ao invés de 10 MeV, a gente tem, por exemplo, 50 MeV. Só rodar de novo. E agora o nosso Moon entra. Vamos conferir. Vem aqui na saída de dados. Vai lá na partícula mãe. E repare que ele passou pela parede, ó, Detector Wall, e logo depois ele já entra no Detector Volume. E aqui ele fica, o Detector Volume é o argônio. Inclusive, se você quisesse dar um nome de Argon Volume para saber onde ele está, você poderia. O nome é você que escolhe. Bom, é isso por hoje. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato comigo. E eu vejo vocês no tutorial 6. Até lá!